Vamos lá, deixa eu chamar o Hélio Luz. O Hélio Luz, que faz tempo que ele não estava aqui, ele estava em Porto Alegre, tentei fazer a entrevista na semana passada, não foi possível por razões técnicas, né? A internet não estava muito confiável, mas vamos aqui, não vamos perder mais tempo, né? Vamos ouvir o Hélio Luz. Hélio Luz, boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, atender o nosso convite. Sempre bom ter aqui esse bate-papo com você na terceira parte do Boa Noite. Então, eu passo a palavra a você. Você, o Hélio Luz, foi chefe de polícia do Rio de Janeiro, foi deputado também, e foi militante político. Não sei se um dia ele quiser falar sobre isso, nos anos de chumbo da ditadura. Agora, e conhece bem tanto a política quanto conhece bem o trabalho da polícia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu sei que você não está acompanhando, mas eu vou perguntar. Essa questão hoje do Congresso Nacional é um caso de polícia? Eu passo para você a palavra para que você faça a sua avaliação e faça a sua saudação. Boa noite. Bom, prazer estar aqui contigo, lógico. Eu acho que é um caso de cidadania. Por quê? Porque eles decidem independente da população brasileira. O nível de representatividade aqui no país é muito baixo. É lógico, eles têm, é legítimo, né? Eles foram eleitos, não há dúvida nenhuma. Nós temos esse instrumento fabuloso, que é o voto direto e universal. Cada cabeça é um voto. Isso é fora de série. Agora, o problema é que a participação, né, do cidadão dentro da estrutura do Estado é reduzida porque é muito inibido. Não dá muito espaço, isso não é estimulado, não dá muito espaço. E pior de tudo, aí sim é um caso de polícia. A polícia vem para fazer o controle social. A polícia faz o controle social. Então, por quê? É um país desigual. Como é que num país desigual como nós temos, eu pego muito a questão do Murilo Neri, né? Marcelo Neri, que é o PNADC, né? Aí ele explica isso direitinho. 80% da população está excluída. Esse país, quando a gente fala sociedade, nós estamos falando de 20% da população brasileira. 80% está fora disso. Então, o que acontece? Hoje decide, né? Eles fazem lá a decisão, todos os poderes, não é só a questão do Congresso, todos, né? Judiciário, esse jogo, né? Esse jogo dos três poderes e mais das instituições brasileiras é um jogo de 20% da população. Então, que normalmente ocorre? Quando a Gisele estava até colocando aqui, tem uma briga entre eles, ótimo. Quando dá, assim, desculpe com todo respeito, mas quando dá briga na quadrilha, surge a denúncia. Normalmente é a melhor coisa. Então, quando dá briga na quadrilha, o problema é quando a quadrilha está se entendendo. Quando o governo está em paz, os três poderes e mais as instituições estão se entendendo, a sociedade está dançando. A sociedade ampla, plena, né? Os 80% estão perdendo. Quando eles estão na briga, já há alguma chance de se ganhar. Então, quanto mais eles se desentendem, melhor fica. Porque essa estrutura não foi feita, não tem por finalidade as condições, né, visar as condições do conjunto brasileiro, do conjunto da população brasileira, melhorar as condições, porque os 20% vivem porque os 80% não vivem. Esse é o Brasil. Então, como é que se equilibra isso? O que eles estão discutindo lá? Ao mesmo tempo que discute, né, estão falando sobre as emendas do relator, né, nós estamos discutindo R$ 400 para o cara sobreviver o mês inteiro.
eles falam isso na cara da gente, tranquilamente, todas as instituições. Aí vai para lá, vem para cá, com uma divergência, ninguém escapa, né? É que, assim, uma vez eu falei, e o rapaz até já, não há santo nas instituições brasileiras, não existe. Não existe santo, não existe inocente na estrutura do Estado brasileiro. Então, as instituições todas, não há inocente. Eles fazem a manutenção da desigualdade. Essa que é a essência do Estado brasileiro, é fazer a manutenção da desigualdade. E qual é o grande instrumento para fazer isso? É o sistema de segurança, em especial a polícia do Brasil, né? É treinada para isso, né? Veio pela colônia e deu um salto gigantesco, foi muito bem aprimorada em 1808, quando Dom João chega aqui. E aí como é que faz? Como é que enquadra o escravo? Não só enquadra, tem que trabalhar, né? E toda a garantia para que o proprietário seja protegido, para que o proprietário não perca o escravo. Então, quem fazia isso, quem cuidava disso? Era a polícia. Cuida até hoje. Tá certo. Hélio, foi feita uma questão aqui colocada, até, né, que eu acho interessante que você pode comentar, que foi pelo Cláudio Alves, no superchat dele. Ele fala: a chacina de Varginha foi queima de arquivo? Só lembrando, né, foram 26, mataram 26 pessoas, inclusive o caseiro, né? Dizem que ali era uma quadrilha de assaltantes a banco, desses que estão parando a cidade. E agora eu quero ouvir a opinião do Hélio. O que você acha que foi isso? E, mais uma vez, ali a polícia está trabalhando para defender um patrimônio, se é que era um assaltante de banco mesmo, que são os bancos. Eles estão fazendo esse chamado novo cangaço, que domina a cidade, paralisa a cidade. Agora, eu já ouvi de um outro policial o seguinte: as armas que eles apresentaram ali, tira ponto, assim, você entende de armamento, mas fuzis que conseguem fazer, atinge um alvo a 4 km, 3, 4 km. Eu ouvi de uma pessoa, falou, aqui eu não sei o que aconteceu, ali foi execução, porque com aquele armamento, se os caras estivessem preparados, a polícia não entrava ali, ia ser pesado se houvesse de fato um confronto. E não houve confronto, foi, segundo essa fonte policial, não houve disparo do outro lado, ali foi realmente execução e ainda não se sabe a razão dessa execução. Você acompanhou isso, Ed? Você gostaria de comentar sobre isso? Eu acho interessante o tema. Né? Eu acompanhei à distância, mas quando surge a dúvida da execução, em relação à polícia, nesse país, no Brasil, a gente tem sempre que a presunção é de execução. Não podemos esquecer Jacarezinho. Foi há pouco tempo. Né? Então, por quê? Porque, assim, não é uma questão só moral, o problema da corrupção na polícia. Né? Ela vai além um pouquinho disso. Ela foi feita para ser corrupta. A polícia não é que ela desvirtua e fique na corrupção, rompa a ética e entre na corrupção. Não. A polícia foi feita para ser corrupta. Assim como o Estado brasileiro, ela reflete o Estado brasileiro que foi estruturado para ser corrupto. Esse é o enfrentamento que a sociedade ampla, ou seja, quando eu digo sociedade ampla, estou incluindo todos, os 80% dos excluídos de cidadania. Tem que dar enfrentamento. Então, quando existe uma execução, a presunção não houve acerto. Furaram com acerto. Não é que a polícia chegou lá para executar o pessoal que assaltava banco. Não é assim. Essa história é difícil. Então, é igual o Jacarezinho, né? Chegamos, que são as senhas. Chegamos lá para dar enfrentamento ao tráfico de drogas que estava aliciando menores. Não é sério. A gente já sabe que... Quer dizer, os 80% já sabem que não é sério.
Então, entrou lá porque houve algum desacerto, né? Então, no desacerto, surge a execução. Na hora que foi lá, a quadrilha já estava preparada, estava com um arsenal, até porque para ter o arsenal e estar praticando os assaltos a banco no interior, já está no acerto. Não venha me dizer. Assim, no Rio de Janeiro não há crime que não haja participação da polícia. Ninguém pratica crime no Rio de Janeiro sem participação de um PM, de um policial civil, um amparo, ou informação, alguma coisa. Então, todo crime praticado no Rio de Janeiro há participação da polícia. Agora a gente pode estender mais um pouquinho. Os crimes praticados no Brasil, ainda mais esses mais encorpadinhos, há participação da polícia. Como que não há? Porque se não tiver, porque a função da polícia é fazer a proteção de patrimônio, a proteção do patrimônio dos 20%. Como é que ela faz isso para conter os 80%? Eles deixam solto. Eles não vão querer, os 20% não vão exigir, e esses 20% é que detêm o poder. Eles estão no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na estrutura toda, em todas as instituições. Por isso que não são santos. Como é que vai, a polícia vai manter 80% sob controle para que os 20% possam acumular sem problema nenhum? Eles fazem o acúmulo deles sem serem incomodados. Então, quando ocorre uma situação em que organiza uma quadrilha para assaltar um banco, o que é? Tudo bem que a polícia tem uma margem de tolerância, e tem o seguro, tem isso, tem aquilo, está num acertozinho. Daqui a pouco ele chega assim, o que é, meu irmão? Está pegando o quê? Os 20% reclamam. Qual é a função de vocês? Aí vai e acaba, porque não vai abrir o jogo. Então, a execução é sempre possível. A execução no enfrentamento com a polícia é uma presunção, não vou dizer, iuris tanto, quer dizer, que a gente parte sempre da... É uma presunção razoável, Aqui tem, bom, aqui é um comentário do Claudio Alves, essa filmação do Hélio deve ir para os cortes 247, fazer um corte só dessa sua fala. Achei também muito interessante, viu, Claudio? Muito bom, acho que merece um corte. Hã? Oi, Hélio. Sobre o quê? Hã? O corte, a gente tem um canal aqui que a gente faz edita uma parte da fala e aí vai para destaca essa fala, vai para um vídeo exclusivo só com a sua fala. Interessante sempre isso que você fala, e quem conhece, qual é o papel da polícia. E uma vez eu ouvi, continuando nesse assunto, eu ouvi uma vez de um policial, viu? Eu tenho até um comentário agora dos jovens policiais que ele já ouviu falar que eles fazem coisas erradas porque senão ele não é aceito no grupo, ele tem que fazer coisa errada porque isso já está na cultura ali do policial. Mas eu também ouvi isso diretamente de um policial, ele dizendo o seguinte, que quando tiroteio é balela, quando fala que tem essa questão de tiroteio. Na maioria das vezes é execução mesmo. Falou, quando há reação, dá problema, entendeu? Você pode ter baixa do outro lado, você tem confusão, tem inocente, entendeu? Que acaba morrendo, mas você tem, de fato, o que é mais comum é a execução. Isso é regra, entendeu? A polícia determina quem vai morrer ou não pelas razões que ela tem. É correto isso? É assim mesmo? Não sei, não tenho tanta certeza. Nós somos brasileiro, é a brasileira. Então, a regra é o acerto. Então, é a forma que se tem de convivência. Porque reflete o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o Estado do acerto. Então, a polícia também faz o acerto. E quem está praticando o crime também sabe que é isso. Principalmente os excluídos. Como é que o excluído vai fazer? Ele não tem emprego. Ele está excluído da sociedade.
O que sobra para ele? Tem que sobreviver. Ele entra na faixa de sobrevivência. Aprendeu isso com os escravos. Esse país é um país escravista. Então, é tradição oral. Então, veio como é que... é o que eu vejo a mãe negra, entende? Já ensina logo o filho, assim, ó, abriu a porta, saiu de casa, é território, entende? De guerra. Essa que é a guerra. Essa que é a guerra real que existe no país. É quando o menino negro abre a porta e sai. Então, ele entra no território de guerra. Entra na área de guerra. Então, o normal é o acerto. Sem acerto, não há crime. O acerto com a polícia. O cara que está lá, o vendedor que está na calçada, tem acerto. Se não fizer acerto, não vende. O ambulante não vende. Se a carrocinha, porque assim, como é que pode? O cara chega, está com a carrocinha lá, tem acerto. O comerciante que estica ali e faz misinha, agora pode fazer por causa da Covid, mas antes não podia, ele vai, estica e faz um puxadinho e rompe, porque tem acerto. Aí eu vou além, né? Como é que a milícia constrói um prédio de 8 andares e ninguém vê? A milícia entra no acerto. Ah, mas eu sou miliciano. Miliciano é o cacete. Ou vai pagar, ou você vai deixar de ser miliciano no dia seguinte. O coronel chega lá e acaba com... Que milícia é essa? Como é que não está acertando? É milícia, mas tem que acertar também, pô. Recebe, vai lá, tira o dinheiro do pessoal, vende gás a 180, levanta prédio lá de 8 andares, faz tudo isso, entende? Pinta os canecos, mas acerta. Tem que acertar. Acerta com a prefeitura, acerta com o fiscal. Como é que não acerta? Como é que constrói um prédio de 8 andares e não acerta? Ninguém viu um prédio de 8 andares, 5 andares, 3 andares. Se o cara chegar, a turma que fica na calçada, se o cara esticar o paninho dele ali e botar 3 pecinhas para vender, o fiscal vai encostar na hora e vai dizer assim, meu irmão, como é que fica? Na hora. Então, não existe isso de fazer alguma coisa fora da lei sem acerto no Brasil. Então, o acerto é a regra, né? Então, quando vem e diz assim, a execução normalmente ocorre pelo desacerto. Combinou e não cumpriu. Nós temos aqui uma referência que é incrível no Brasil, fora de série. É o jogo do bicho. O jogo do bicho é o único crime organizado nesse país. Como é que ele sobrevive até agora? E ninguém toca. Ninguém toca no jogo do bicho. Ele sobrevive a qualquer... As revoluções, está lá o jogo do bicho. A ditadura militar. Não só está lá o jogo do bicho, como ela integra, opera dentro do sistema de repressão. Auxilia. O jogo do bicho auxiliou a repressão militar, na época da ditadura. E agora, até hoje, ela está inserida no sistema de segurança. Então, é o crime organizado. Esse é o nosso país. O crime organizado está inserido no sistema de segurança. A partir daí, o acerto é nada. E olha que eu não estou falando isso em teoria, não. Quando eu entrei na polícia, era Guanabara Antiga. Então, o que ocorria? Quem pagava o conserto das viaturas, quem pagava a limpeza da delegacia, quem pagava tinta, essas coisas, era o jogo do bicho. E eu ouvi um detetive que era auxiliar, que eu cheguei lá, e disse, não, doutor, o dinheiro do bicho não é corrupção. Ah, é isso. Não é considerado corrupção. Já está enraizado. Corrupção é outra coisa.
Receber o dinheiro do bicho para consertar a viatura não é corrupção. Isso é o Brasil. E isso prevalece até hoje. Ah, modificou o jogo do bicho já está aperfeiçoado. Perfeito, aperfeiçoou, hoje já é digital, já é tudo. Mas tem o acerto. Ele sabe que tem que ter o acerto. Então, quando não há o acerto, aí dá a execução. O Ed, você disse o seguinte, aí quando as pessoas sentem que o jogo do bicho é inocente, o escritório do crime surgiu para a profissionalização, de certa forma, de um instrumento que é próprio do jogo do bicho, que é matar pessoas, não é isso? É lógico, é. Não é isso? Como é que você vai cobrar a dívida? Como é que você vai cobrar a dívida do jogo? Jogou, ou então não tem dinheiro, ou não paga, ou... Como é que você faz com o jogo? Não há como você chegar e executar, vai tirar uma promissória do jogo e vai executar na justiça? Não. Você chega lá, o gerente desvia 10 centavos. Vai para a vala. Quem faz isso? Né? Como é que ele mantém o território? Como é que o jogo mantém o território? Vai para a vala. Não enche minha paciência. Então, na hora que ele chega, que ele tem o pessoal encarregado da vala, ele organiza. Isso é o nível de organização. Ele garante, entende? E o Estado não interfere. Pelo contrário, o Estado convive. O Estado convive com a representação do jogo do bicho no parlamento. Eu convivi com um representante lá de... Como é que é? Escola de samba, Beija-Flor. Estava lá. Eu fui eleito e ele também. Muito bem eleito. É o Anísio, é isso? Lá na Câmara Federal. Tem um representante do jogo do bicho. Como é que não tem? Né? Fora o que eles elegem. Além de terem a representação direta, ainda tem pessoal que eles elegem. Então, isso é o Brasil. Né? É a estrutura do Estado brasileiro. Então, você faz o acerto. Só dá errado, como estava falando a Gisele, os poderes não estão se entendendo. Opa! Então, alegria. Porque quando eles não se entendem, a sociedade pode estar, de repente, melhorando. A sociedade ampla pode estar melhorando. Porque esse é o país do acerto. Então, a polícia vive no acerto. A polícia vive do acerto. Lembrando, quando eu entrei, não era esse detetive, mas era um da equipe dele. Chegou e disse, doutor, o cara tem arma, tem carteira, ainda quer salário. Isso é Guanabara, década de 70. Então, porra. Pois é. Essa é a realidade. Que mais que ele tem? Ele não quer trabalho, não quer nada. Isso é o distintivo da arma, né? O poder de polícia. Entende? Ele tem arma, tem carteira, ainda quer salário, porra. Ele não entendia isso, porque tinha o jogo do bicho, tinha tudo isso, ainda quer salário. Esse é o Brasil. E isso até a gente fala, é engraçado, mas é até hoje. É até hoje. Quando a gente vê essas situações que nós não damos enfrentamento. Eu acho que a sociedade não dá enfrentamento, a sociedade ampla. Agora está começando a se organizar. Agora a gente percebe, por isso que eu tenho muito, entende? Eu sou otimista. Há sinais de nível de organização desses 80% que estão excluídos. Então é provável que isso vai mudar. Isso vai mudar. A gente está vendo que é mudar. É a única mudança, né? A única mudança significativa que pode haver é a organização dos 80% que sempre tiveram disponível. Isso. E não sou eu que falei, não. Tem gente aí que já falou há uns 200 anos. Que organiza, muda. Muda o país, né?
Deixa eu falar, tudo. deixa eu perguntar, como você falou que tinha um representante do bicho lá, era o Anísio? Era ele que era deputado, não? É, Era alguém dele? Hã? Era ele ali, né? acho que era irmão do Anísio, primo do Anísio, uma coisa assim. Era Não, parente do Anísio. e não escondem. Agora, quando você está falando de quem é o responsável pela vala, nós sabemos que a Marielle foi morta por um responsável pela vala, que era o Rony Lessa. Mas, então, isso aí Vizinho do Jair tranquilo. Bolsonaro. Ele é o Dizer, responsável pela a vala. execução, pois é, a execução, entende? Vem Agora, direto. desculpa, O rapaz, só para ninguém falar. vai dizer, ninguém vai dizer, ele vive, o dinheiro dele é jogo do bicho. Quem dá a sustentação de um dos executores que tem em casa, que é vizinho lá do Jair. Era Jair, vizinho dele. É vizinho do Jair. O Jair vivia lá de melhorar a pensão lá das viúvas do Exército. Isso é a base eleitoral do Jair, é melhorar a pensão das viúvas do Exército. Entende? E fez a casa dele lá. Esse pessoal tem... Meu pai dizia assim, o dinheiro que eu recebo é macho, não reproduz. Esse pessoal recebe dinheiro fêmea, porque cresce. A gente não vê quando ele cresce. Então, é isso, é dinheiro fêmea. Então, recebe aquele negócio lá e quando você vê, está lá nas alturas. Hélio, deixa eu te perguntar uma coisa. O dinheiro desse rapaz que executou é do bicho. É o verdade. Dinheiro dele vem do jogo do bicho. Ele compra aquela casa na Barra da Tijuca, é com dinheiro do jogo do bicho, é por ser matador do jogo. Ele é chefe. Não, o chefe do escritório é do capitão. Ele é integrante do pessoal que vai lá e executa. Então, o que acontece? O banqueiro, o gerente, esse que é o problema. Como é que você controla o gerente? O gerente não vai colocar uma bucha para chegar e sair. É igualzinho o banqueiro dos bancos, né, que são assaltados. Na hora que chega, que o seguro diz assim, ó, tá demais, porque o seguro é deles também, faz o cálculo atuarial, assim, ó, não dá, bateu, ele diz, ó, vai lá e acaba, para. Até então compensava o seguro, agora não está mais compensando. Então para o jogo. Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você, só para ficar claro o seguinte, muito interessante isso, porque é o seguinte, por que tem... Aí é um indício de que tem envolvimento da polícia. Quando a polícia quer, ela acaba, entendeu? Porque acaba. Ela sabe. Quando ela quer, ela sabe. Aí o banco chega lá e fala, tá demais. E o cara vai lá e acaba. Fala, eu sei quem acaba. é. Acaba. Entendeu? Acaba. Quando o governo quer, quando o governo tem interesse, o governo acaba. Só que para acabar, o governo não pode levar uns 10%. Estava falando, né, dos 10%. 10% de não sei o que é meu. Aqui tá falando, eles estavam falando antes. É isso. Se não há o 10%, para chegar e dar ordem e dar determinação de não acabar, o administrador público não pode ter levado grana nunca. Não pode, não há almoço de graça. Não é só levar a grana, porque a grana você resiste. Não entra nisso, mas almoço de graça. Sai com o empresário para almoçar e o empresário paga almoço. Não pode. Não pode. Não pode chegar e receber algum favor do empresário. Não pode. Então, o administrador público que não recebe favor, não recebe nada, esse, quando dá a ordem, ela é cumprida. Isso pode ser feito. Milícia aqui no Rio de Janeiro é um problema que não tem mais tamanho, todo mundo fala isso. Na hora que junta os coronéis, se o coronel acabou, acabou. Se você não acabar, acaba contigo. Perde o comando. Eu não estou falando teoria. Já houve secretário aqui que enquadrou todos os coronéis. Agora, não pode ter levado dinheiro nunca. Não é só nessa hora. Esse pode chegar, esse quando dá ordem, ela vai ser obedecida, porque sabe que o cara não tem acerto. Essa é a dificuldade. Os integrantes da estrutura do país, da estrutura de Estado, é difícil você chegar, entende? Eu não sei se dá para contar nos dedos, que não tenham almoçado de graça.
Ah, mas aquilo ali, o cara chegou, é meu amigo, me convidou. Não pode. Porque esse cara, se chega e assume algum posto, ele vai ser obedecido. Todo mundo sabe. A estrutura do Estado brasileiro, por ser uma estrutura, entende que é inserida na corrupção, ela tem um nível de informação muito bom. Então, todo mundo sabe quem leva o quê. Não adianta o ministro chegar, achar que leva, que ninguém sabe. O chefe de serviço, que ninguém sabe. Todo mundo sabe. O escândalo do Mensalão foi isso. O cara lá do Correio, lá que era um preguinho de nada, coisa de R$ 300, mas ele dava 3.000 lá para o Roberto Jefferson. E todo mundo sabia. Milhões, né? Então é isso. O nível de informação da estrutura de governo, da estrutura de Estado, é muito forte, é muito bom. Então você sabe tudo o que acontece. Então você sabe até onde você pode ir. Então, na hora que quer acabar, acaba. Hélio, perguntar uma coisa para você. Deixa eu agradecer primeiro o Leonardo Paixão, que é novo membro, e deixa eu ver se tem aqui um novo membro aqui, está aqui conosco. Mas de perguntar uma coisa para você, primeiro explicar, você não entendeu, quando fala dos cortes, não é para cortar a sua falha, para censurar a sua falha. Não, porque teve gente que falou assim, não, o termo está errado, o termo, porque na verdade é cortar uma parte para destacar essa parte, entendeu? Que vai para um canal chamado Cortes 247, entendeu? Mas é nesse sentido que fala, não, quando falou, tem que cortar, o Hélio falou, tem censura aqui, ainda vou censurar Não. Eu não estranho, eu vivi durante a ditadura militar, não esquece. Cortes você sabe. E isso é próprio nosso. Se corta de um lado, você dá a volta, você consegue contornar. Não, mas nesse caso não é. Nesse caso é para destacar a sua fala, entendeu? É isso que fala. Destacar. Deixa eu explicar isso. Deixa eu perguntar uma outra coisa, colocar uma outra coisa para você, que é a seguinte. Quando a gente fala, a gente sabe que o executor era um matador profissional. Ele era profissional, o ofício dele era esse. E ele se envolvia em algumas situações, tanto que ele perdeu uma perna por conta de briga lá pelo comando do jogo do bicho, quando tem disputa lá entre eles. Aí fica aquela questão, nós já sabemos quem matou e a quem ele servia. Por que mataram o Marielle? De novo, vou perguntar isso para você, pela sua experiência de policial. Por que e quem? E por que você falando que a polícia, tudo se sabe, as pessoas sabem quem recebe dinheiro, por que no caso de Marielle é tudo muito confuso? Será que tem gente muito poderosa mesmo envolvida nesse caso? Isso ocorre. Você determina a autoria, mas você não tem prova. Você sabe quem fez, porque você esbarra a determinação da autoria. Só que você tem que estar, ou a prova veio no bojo da investigação, ou você vai catar. Porque você chegar não adianta, entende? Senão é a República de Curitiba, né? Ah, porque eu tenho impressão, eu tenho convicção. Convicção, não. Delegado tem convicção. Delegado trabalha com indício. Nós trabalhamos com indício. Juiz trabalha com prova. Não pode, como? Né? Então, tem que haver prova. Às vezes você sabe, tem indício forte, você tem até certeza, você tem convicção, mas você não tem condição de chegar, de pedir a prisão, porque você não há prova, você não conseguiu prova. Então, fica em aberto. Agora, não há dúvida que o mandante é branco. É branco. Então, e provavelmente tem até, não sei, especulação pura,
pode ter até, tinha, ou não sei se ainda tem, foro privilegiado. Quer dizer, foro pelo exercício de função. Pode ser, por que não? Entendi. Né? As instituições não são feitas de santos, mas os integrantes das instituições têm. Isso, a lei já foi feita para isso, para protegê-los. Então, eles têm foro especial por exercício da função. Então, são todos protegidos. Né? Os três poderes e as adjacências também entram nisso tudo. Todo mundo entra na carreirinha. Agora é que está pegando o STJ, mesmo assim, pega um, pega outro. O grande problema é que nós não discutimos as estruturas. Nós temos que estar discutindo a estrutura. Como é que é feito o STJ? Como é que é feito o judiciário? Aqui, desse Supremo Tribunal Federal, que a Constituição deles é a melhor dos últimos anos, porque ela espelha uma classe média. Porque até então, quem ia para lá sabia qual era a sua função? Você vai para lá para defender os nossos interesses. E a história do Supremo é essa. Todo mundo foi para lá para dizer sim, senhor, quando fosse conveniente. Vai julgar os 80%, quando houver alguma coisa. Fora disso, você lá representa 1%, 5% da sociedade. E eles cumpriam direitinho. Esse está mais largo, ampliou. Aí diz assim, pô, esse Supremo ninguém se entende. É isso. O valor do Supremo, da composição do Supremo hoje, é essa. É porque ninguém se entende. Porque quando se entende, forma quadrilha. Então, o Supremo não se entende hoje. Perfeito. Então, ela chega lá, interfere no poder legislativo? Interfere. Ele esbarra, quando esbarra, o poder legislativo é complicadíssimo. É complicadíssimo, dá a volta. Boxer que pega, né, bota a luva de boxe e pega álcool, pingo de álcool. Então, é complicado. Ele acaba tendo que se estender e estica. É um absurdo? É um absurdo, mas isso é Brasil. E acaba fazendo coisas que beneficiam todos. É arbitrariedade? Ele sai fora da Constituição? Sai. Mas o Congresso se omite ou joga. E isso que nós temos que começar a perceber, a dar enfrentamento. É a estrutura. Porque agora está falando mesmo, né? Que o STF, como é que é formado o STJ? Isso. O STJ é formado, entende, por pessoas que... É difícil, é complicado. Mas... Hélio, dá licença, que você falou do STJ, é bom. Lembrando que o STJ hoje anulou todas as decisões do juiz Itabaiana, que é o juiz que começou era como juiz, a investigação da rachadinha estava sob jurisdição dele, e hoje o STJ anulou tudo, o que foi uma... O Flávio Bolsonaro deve estar soltando o rojão. Mas isso é interessante saber qual a composição. Eu sei que a Globo tinha indicação lá, governadores têm indicação lá, então isso os 20% é que... Não, eu acho é isso, porque são 33 que é indicado, porque boa parte vem do quinto constitucional. No Supremo Tribunal só tem um de carreira. Não é que devam ser de carreira, não, porque é perigoso. Quando todo mundo de carreira vira clã. Então a gente tem que ter cuidado. Mas a gente tem que ter cuidado também, por exemplo, quando forma, boa parte, uma parte considerável, não é de carreira. Mas aí tem um problema. Também não é do voto. Também não é da representação popular. Também não é da representação dos 80%. É porque veio pelo acerto político, pelo acerto de compadrio. Então, ele vem lá de não sei aonde
Sabe direito, tem noção, vai direito, tal coisa, e aí, entende? Vai lá na hora do preenchimento, entra no quinto constitucional, mas às vezes não entra no quinto constitucional, no STJ, não. Entra no quinto constitucional, lá no Tribunal de Justiça lá do Estado. Entra no quinto constitucional, depois lá no TRF. Em toda vez que há julgamento coletivo, né? Então, vai ver o quinto constitucional. E isso aí é uma chance, não é que não deva haver, não. Eu acho que tem que haver, sim. Tem que haver o quinto constitucional, mas com critério. O critério tem que ser transparente. É igual a esse que nós estávamos falando antes, né? Emenda de relator. Tem que ter... tem que ser transparente. O critério da escolha dos juízes tem que ser transparente. Porque foi aprovado lá pelo Senado. E aí? Tem que ser público. Ele tem que ter notório saber jurídico. Vamos saber qual é o notório saber jurídico dele. Desde quando ele está lá no Tribunal de Justiça, lá foi indicado no quinto constitucional. E quando lá pede 10 anos e o cara não tem 10 anos. O escritório chega lá, um escritório de advocacia, e atesta que ele teve 10 anos. Como é que fica isso? Por quê? Quando você é nomeado por um acerto no bom sentido, por um favor, você fica devendo favor. Como é que você compõe? Porque se viesse por um critério impessoal, um critério seletivo, porque, entende, se destaca como advogado, todo mundo reconhece um reconhecimento público e notório, reconhecimento. Mas não. Eles vêm por conveniência, né? De um governador, por conveniência de um outro ministro, por conveniência de um congressista. Então fica devendo favor. Quando fica devendo favor, fica com a conta aberta. E vai ter que pagar. Ou acha que não? Claro. Não existe almoço de graça. Então, a estrutura desse país é feita assim. Em cima disso, nós temos que ver por que existe a tal da vitaliciedade. O cara chega lá e ninguém mais mexe. Só vai sair, antes saía com 70, agora com 75. Ninguém mexe. O que nós criamos? O que nós temos? Ele está acima de todos. Ele se sente um semideus. Presta conta para quem? Bom, não, nós temos aqui o Conselho Nacional de Justiça. Eles mesmos resolvem o problema deles. É igual a corregedoria de polícia. Resolve alguma coisa? Absolutamente nada. Corregedoria da PM. Ou do Ministério Resolve alguma coisa? Nada. Justiça Militar Estadual. Tribunal de Justiça Estadual. Tribunal de Justiça Militar Estadual. O que vai fazer? Não faz absolutamente nada. Ao contrário, são corporativistas. Claro. Então, como é que eles mesmos garantem eles mesmos? Quer dizer, e no Judiciário é pior. E no Ministério Público também. Por quê? A iniciativa da lei de aumento é deles. Então, eles se eternizam. Então, nós temos uma Constituição fora de série. Só que tem que ser aperfeiçoada. Nós criamos clãs. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu ler aqui alguns comentários. E eu quero aproveitar o nosso tempo aqui por um assunto muito importante que a gente tinha combinado de conversar, que eu acho que temos que conversar, que é a questão da guerra às drogas. A Andréa Diniz, quero agradecer muito pela contribuição da Andréa Diniz. Nós temos aqui também a Tereza Cruz, ela envia um superchat e faz uma colocação. As compliances da polícia não são casos compliances, seriam as corregedorias, que é compliance eu sei o que é, mas eu não sei, polícia
não tem essas compliances. Né? As compliances da polícia não são consideradas corrupção, não são consideradas, dizendo, as compliances da polícia, os acertos, seria isso, não? Da polícia não são considerados corrupção. A Fernando Bai falando aqui, olha, estou vendendo Lego aqui em Copenhague. Não entendi, mas está aqui o recado dado. Cláudio Alves, ele que sugeriu que as suas falas, aquela fala inicial sua, seja destacada no nosso canal, que é o canal de edição mesmo, né, que é chamado o canal de cortes. Perguntar uma coisa para você, falando temos também membros, né, a Orlando Monteiro, também tivemos agora há pouco, também um membro que eu quero agradecer muito, Leonardo também se tornou membro, muito obrigado a todos vocês que garantem o jornalismo independente aqui do 247. Você falava que essa tradição veio do Dom João VI, a polícia já foi formada assim, o acerto é assim, ela tem uma obrigação que é para proteger o patrimônio de uma minoria. E naquela época você tinha que controlar todo quem gerava riqueza no país, que eram os escravos, que era um número muito grande de pessoas, e isso se mantém, a polícia tem essa obrigação. Como é que você vê, nesse contexto, nessa formação cultural nossa, a questão da guerra às drogas? Aqui parece que é um tabu, ninguém nem discute. Já se discute isso na Argentina, Estados Unidos está liberando em vários estados, tanto para uso medicinal como para uso recreativo. O Uruguai fez isso, e o Brasil nem sequer discute. Como é que você vê a questão da guerra às drogas aqui, Hélio? Eu acho isso muito importante, esse tema. Porque o que acontece? Você, para ter o controle social de 80% da população, entende? Não é no papo. Não, meu irmão, segura um pouquinho aí, aguenta aí, entende? O outro está acumulando, mas você não pode dizer, vai chegar a tua vez, porque não vai. Né? Então, entende? Isso nem a Igreja Católica segurou isso. Né? Então, tem que surge uma situação em que você tem que ter uma senha que te permita exorbitar. Então, a senha usada já há algum tempo é tráfico de drogas. Então, em cima do tráfico de drogas, a polícia pode chegar e exercer a sua função real, que é controle dos 80%. Então, ela chega e coloca na conta do tráfico de drogas e não vai ser questionado nisso. Então, nós temos Jacarezinho, é o que nós estávamos falando antes. Entende? Executa por conta do tráfico de drogas. Nós temos Heliópolis, né? Que chegaram lá, provocaram a morte de 9 pessoas, entende? E isso aí por acerto em cima da questão do tráfico de drogas. Então, o que seria normal se esse país fosse um país não fosse tão desigual, né? Não fosse um negócio sério. Nós teríamos que ter uma discussão aberta. Qual é o interesse da sociedade? O tráfico de drogas, o que eles dizem que é tráfico de drogas, justifica um sistema, um dos piores sistemas penitenciários que existem no mundo. Nós temos 700 mil pessoas. Aí, quando nós vamos ver de onde estão essas 700 mil pessoas, são dos 80%. É para garantir o acúmulo dos 20%. Fica tranquilo. Condição subhumana, mas nós mantemos. Então, dá a senha de você chegar e dizer assim, meu irmão, se sair da linha, vai para o sistema penitenciário. E dali é vala. Esse é o jogo. Como é que se modifica isso? A questão das drogas já está quebrada.
Está perdida. Os Estados Unidos perdeu, a Europa Ocidental perdeu. Então, nós somos o quê? Ninguém. Não somos nada. Então, perdemos também. Aliás, em matéria de droga, nós estamos perdidos. Porque a gente não pode nem esticar. Mas, paciência. Qual seria o normal? Hélio, eu não entendi. É só legalizar. Hélio, eu não entendi. Você falou que em matéria de droga nós estamos perdidos. Como assim? Não entendi. Bom, a Constituição de 88 foi ótima. Ela só faltou colocar uma pequena coisa na elegibilidade da presidência. Aí tinha que colocar lá, entende? Atestado de sanidade mental. Não colocou. Então a gente tem que engolir. Tem paciência. O que a gente vai fazer? É um erro. E ninguém coloca uma PEC para resolver esse problema, né? Então, o país é capaz de eleger alguém insano, né? Pois é. O que seria? É um negócio até mas está fazendo o jogo dos 20%, né? Pois é lógico. Até a página 2, né? Ele faz o jogo dos 20%. E faz o jogo dos 20% sem até... Quer dizer, dizem que não percebe. Lógico que percebe. Ninguém faz jogo de 20% a troco de nada, né? No mínimo a troco dos 10%. Só que 10% de 20 é 2. Então, o normal, uma condição normal é liberar. Porque isso é um problema de saúde. Isso aqui, o que acontece? Como é que é o crime, né? É ação proibida. Nós proibimos fazer alguma coisa. Então, isso aí, às vezes, supera. Nos Estados Unidos era proibido a venda de bebida alcoólica e agora já pode. Então, quem foi condenado em bebida alcoólica foi para a rua, porque parou de ser. Mesma coisa. É proibida a questão da droga, deixa de ser. Por que isso? Porque a gente entra no nível do cinismo, né? Da hipocrisia. Lá na Praça Nossa Senhora da Paz, né? Em plena Ipanema, não cheiram à vontade. Os filhotezinhos não cheiram, os filhotes dos integrantes das instituições não cheiram, dão trabalho dentro de casa. Os integrantes das instituições têm problema sério com os filhotes que cheiram à vontade. Como é que não? Não estou generalizando, mas tem muitos casos. Tanto quanto classe média. Como é que não tem? Zona Sul. Como é que não tem? É um problema sério nos 20% também que fazem acumulação. Como é que os filhotes não cheiram? Isso quando os pais não cheiram. Cheiram também. Então, qual é a solução? Pega o pó, vende na farmácia. É problema de saúde pública. Droga não é problema de polícia. Droga é problema de saúde pública. Então, vai lá na farmácia, coloca o seu nome, ou traz a receita, ou não traz a receita, cada um vai regulamentar como quer. Mas vai ser resolvido fora disso. Com isso, a gente resolve um problema seríssimo, que é o sistema penitenciário. 700 mil pessoas existem aqui agora, nesse momento, em condições subhumanas. Como é que pode isso? Então, já resolve. Olha o dinheiro. Já começa a sobrar dinheiro. Se começamos a ter dinheiro, já dá para fazer não só como é que é? Plano Brasil, o que for, Plano América Latina. Entende? Já vai dar dinheiro. Quando você melhora a condição dos 80%, você está resolvendo a questão de droga, você está resolvendo a questão de criminalidade. Não vem com o negócio de assim, não, porque lá na Índia tem, entende? Não, na Índia é Índia, tem casto, tem isso, tem aquilo, é outra formação. A nossa formação é escravista, é de sobrevivência, é diferente. Então, aqui, para você chegar e resolver o problema da criminalidade, você tem que chegar resolver o problema da fome.
Você não pode ter um país no nível que nós temos de desigualdade e querer que isso aqui não exploda em lugar nenhum. Para não explodir em lugar nenhum, a polícia tem que matar, pô. Como é que você mantém 100 e tantos milhões sob controle? Se não matar, como é que é isso? Aonde isso existe? Nem os Estados Unidos conseguem isso. Está aí todo mundo estão retirando tudinho. Parou, viu o custo que sai esse negócio, a brincadeira e perde. O Afeganistão foi isso. A foto lá do major-general lá sair embarcando no coisa, é isso. Tiveram que se render. Como é que aquilo não vai se render? Então, tem que entender isso. Então, larga esse negócio de droga, porque isso é uma mera senha para a gente sentar a porrada e matar. Para a polícia, a gente que eu estou falando é o sistema de segurança. Então, é para ter controle. Como é que você vai ter controle de 80% da população de 220 milhões? No papo, não dá. Perfeito. Então, a coisa mais simples que existe é chegar e regulamentar. Perfeito. E eu acho que um pouquinho além. Eu vou um pouquinho além, que eu acho que deveria de passar pela Anvisa, para garantir a qualidade e não ter porrinhação de estar com a droga, entende? Toda malhada. Claro. Os Estados Unidos estão fazendo isso, vários estados. Pô. Quem raciocina? Claro, estão fazendo isso. Resolve uma série de problemas, desafoga o sistema penitenciário. Se você tem problema de arrecadação, tem uma solução que acaba arrecadando, e isso é bom para todo mundo. Entendeu? Ainda tem dinheiro para transferência direta. Agora, se mantém isso porque é uma grande hipocrisia. Hélio, eu queria continuar essa conversa, eu vou chamar você, nós vamos conversar mais depois. Como é que você pensa quando você vê... Não vai falar agora, porque não vai ter tempo, eu tenho que encerrar. Como é que quando você vê esse noticiário, parece haver eles criam um fetiche. Teve um ministro aí do STF que saiu cortando o pé de maconha, não sei onde, e aí você tem aquelas apreensões todas e faz um carnaval na televisão, e as pessoas não percebem que isso é tudo puro teatro. Mas nós vamos falar isso depois, e não é só teatro, isso passa a sensação de que tem polícia trabalhando. E passa a sensação de que a polícia está trabalhando, de que ela está cuidando da segurança das pessoas. E muitas vezes aquela droga apreendida volta para o mercado. Mas nós vamos conversar isso na sua próxima vinda aqui, que eu quero que pelo menos uma vez por mês ou 2 vezes por mês você participe, eu acho muito interessante, viu, Hélio? A Sabrina Barbosa está falando o seguinte: querido Hélio Luz, desde muito te admirando, criatura abençoada, ser de luz. Muito legal, Sabrina, muito obrigado, viu, pela sua participação. Tá? Muito obrigado. Hélio, então vamos conversar da próxima vez, tem muito o que falar nesse assunto, porque isso tem que entrar na agenda, viu, política, de você regulamentar. Está entrando no mundo inteiro. Isso é questão de segurança. Isso é questão de segurança. A gente fala a estrutura do Estado brasileiro é questão de segurança. Como é que a gente rompe essa estrutura que é corrompida? Perfeito. Hélio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho que encerrar. Obrigado a você. Imagina. Muito obrigado mesmo, foi ótimo. Vamos ver se a gente faz o corte. Vamos ver se a gente destaca e coloca lá na sua fala, tá bom? É isso. Ok. Obrigado, meu Hélio. Muito bom, viu? Imagina. Obrigado a vocês. Um abraço, até mais. E a existência do 247, né? Pô. Estamos fazendo debate, eu acho que isso é importante, viu? E trazendo pessoas como você, e eu acho que isso só ajuda o país, tá bom? Quem tem experiência, lógico. Ajuda o país. Tá bom? Ajuda sim. Um abraço a todos vocês, comunidade, e até a próxima, tá bom? Valeu, Hélio. Valeu, pessoal.